A febre maculosa é uma doença infecciosa aguda. A pessoa que se infecta com a bactéria, ela pode desenvolver os sinais clínicos dentro de 2 a 14 dias, por isso que a gente diz que é uma doença aguda. Ela é causada por uma bactéria, principalmente pela bactéria Rickettsia ricketts, que faz parte de um complexo de bactérias. Ela é uma bactéria que é transmitida por carrapatos. Aqui no Brasil, a gente tem como os principais vetores os carrapatos do gênero Amblyomma. Nessa região aqui nossa de Minas Gerais, o principal vetor, ele é conhecido como carrapato estrela, que é a espécie Amblyomma sculptum, e os seus hospedeiros, né, os animais que ele mais parasita, são as capivaras, como um hospedeiro tanto da bactéria quanto do carrapato, e também a gente tem outros animais que podem ser hospedeiros do carrapato, como é o caso do cavalo. Dependendo da região do país, a gente vai ter cenários diferentes. Em áreas, por exemplo, de Mata Atlântica, aí a gente vai ter outros hospedeiros. Então, por exemplo, se a gente pegar a região litorânea de São Paulo, o principal vetor é um outro carrapato, e aí os principais hospedeiros desse carrapato são os cachorros. O carrapato, ele tem diferentes fases de vida. Então, a gente tem primeiro o ovo, depois a gente tem uma fase que é chamada de larva, depois as ninfas e depois o adulto. O ser humano, geralmente, ele é mais parasitado pelo estágio de ninfa. E esse estágio, ele vai começar a aumentar a população a partir de maio, que é a época que a gente vê surgindo mais casos de seres humanos infectados com o carrapato e, consequentemente, com a febre maculosa. Os sintomas nos seres humanos são bem variados e inespecíficos. Então, o ser humano pode apresentar febre, pode apresentar dores no corpo, dor de cabeça, manchas na pele. O diagnóstico da febre maculosa, ele sempre deve iniciar, né, com o exame clínico, o histórico, né, de onde aquele paciente andou, por onde ele passou, se ele fez uma viagem, se ele teve contato com matas, se teve contato com áreas onde tem o carrapato que transmite a bactéria, ou mesmo onde tem animais que carreiam esse carrapato. Então, todo esse histórico, essa anamnese deve ser feita. O diagnóstico da febre maculosa, ele é dificultado justamente por terem esses sinais clínicos, esses sintomas muito inespecíficos, que são muito comuns e que muitas vezes se parecem com uma gripe, com dengue e com outras febres hemorrágicas. Então, dificilmente o médico, sem ter outras informações, vai suspeitar da febre maculosa. Se há uma suspeita da febre maculosa, o tratamento normalmente é iniciado para que não corra o risco da pessoa vir a óbito antes do diagnóstico final. O tratamento, ele é feito à base de antibiótico, né? Então é sempre importante ter essa orientação médica para que seja bem conduzido. É importante a gente considerar que para ter febre maculosa, a gente precisa da bactéria que é responsável, a gente precisa do carrapato, a gente precisa de animais que são hospedeiros do carrapato e que conseguem, e nos quais a bactéria consegue multiplicar. Então, se a gente tiver só carrapato e capivara, a gente não tem um cenário de febre maculosa. As capivaras, por exemplo, elas são animais que se adaptaram à convivência ao ser humano, porque elas não têm predadores, elas têm ofertas de alimento e elas têm um local para elas tomarem o banho, né? Como exemplo, em áreas de lagoas urbanas. Então, essa questão favorece tanto uma multiplicação exacerbada do carrapato nessas capivaras, tá? O que pode agravar o quadro. Tem também um carrapato da capivara, que ele não transmite a bactéria da febre maculosa, que a espécie dele é Amblyomma dubitatum, que em ambiente mais equilibrado, ele está mais presente do que o carrapato estrela. Então, isso é um cenário importante até para a gente monitorar essa doença. Esse monitoramento em áreas endêmicas, né, que a gente costuma ter o problema, ele é feito pelo poder público. Tá? Então, existe essa questão do manejo das capivaras, que é feito pelos agentes da prefeitura, e tem também, envolvendo o Ministério Público
E tem também o que a gente chama de vigilância acarológica, que é isso, é você saber quais os carrapatos estão naquela área e você faz o exame para ver se aqueles carrapatos têm a bactéria. A prevenção da febre maculosa, ela pode ser feita individualmente com o uso de roupas claras, com o uso de bota, se você vai ter contato com áreas de mata, se vai num sítio, se vai numa fazenda, numa cachoeira, ou até mesmo em áreas urbanas, onde a gente tem o risco de ter o carrapato e também a bactéria. Hoje nós temos repelentes aí no mercado que podem ser usados, inclusive spray, em cima da roupa, e também sempre verificar após esses episódios se você está verificando seu próprio corpo para ver se encontra algum carrapato. Para a gente tirar um carrapato, o mais importante é que a gente consiga pegar ele mais perto da pele possível, porque ele vai fixar na gente pelo aparelho bucal, como se ele só colocasse a boca para chupar o sangue. E é importante também, na hora de matar esse carrapato, ou jogar ele numa solução de álcool, ou numa solução de água fervente, e não espremer o carrapato. É uma doença, é uma zoonose que envolve vários fatores diferentes, né? Então, a abordagem para esse controle, ela tem que ser feita uma abordagem de saúde única, em que a gente pensa vários profissionais envolvidos, então tanto profissionais da área de saúde, né, fazendo essa vigilância no ser humano, profissionais, os veterinários, porque a gente tem vários hospedeiros diferentes, então tem que fazer o manejo do carrapato nesses hospedeiros, ver quais que são esses hospedeiros que realmente são fontes de infecção para os carrapatos, né, das bactérias, fazer esse controle nesses hospedeiros e além do controle ambiental, fazer essa vigilância carológica é muito importante, você reconhecer quais os carrapatos que estão na área e se eles estão infectados ou não. E a partir daí tomar medidas de educação ambiental, fazer conscientização da população. Então, isso é importante também para não causar pânico, né? Então, áreas que são de risco, elas têm que ser, têm que ter placas de aviso para a população nos momentos de mais perigo, né, para a população. Então, tem que ser um cenário de atuação em conjunto, na verdade, para poder fazer essa prevenção.